Eu estou bem, sou da amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Essa foi para mim. Também sou da igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Essa o céu ouviu. Glória a Deus. É um privilégio de chegar até aqui. Eu sou chorona e sorriso, ao mesmo tempo. Jesus me deu. É a graça dele que é sobre mim e sobre você também. Se ele lhe deu o dom, agradeça. Só faça aquilo que ele tem colocado em vossas mãos. Se ele deu o dom de sorrir, amém. Né? Bom, de chorar também junto, glória a Deus por isso. Porque nós somos escolhidos, né, conforme a cada um, para um propósito de Deus aqui na terra. Eu quero começar já a dizer para você que você não é obra do acaso. Você é projeto de Deus, né, irmã Samara? Nós somos projeto de Deus para uma grande obra. Confesso a você que foi dias de choro mesmo, saudade, pois falar em família me trouxe ótimas, maravilhosas lembranças do meu pai. Então, Jesus, ele fez um projetou maravilhosamente a família. Nós somos um projeto de Deus para uma grande obra. Ele nos chamou tão fortemente. E eu quero agradecer ao dirigente, pois não está aqui, mas eu quero agradecer pelo convite. A também o segundo dirigente, o Valdeci, sua esposa também, que esteve ali naquele dia. E eu disse que não tinha convite naquele dia. Cheguei em casa, já tinha convite no meu telefone, né? Mas o Senhor marca o tempo e a hora. Ele sabe de todas as coisas. Se eu estou aqui nesta noite, porque estava escrito por Ele e determinado por Ele, Deus está aqui nesta noite. Tenho eu a certeza disso e a convicção no Deus que me chamou desde o ventre para estar aqui nesta noite. Pois eu me lembro bem da trajetória do meu pai e de tudo quanto ele ensinou aos seus 10 filhos. Não é um filho, nem 2, nem 3. Somos em 10 irmãos. Hoje a minha irmã mais velha é falecida, dormiu no Senhor. Mas ainda tem 8, né? 9 ainda para contar aquilo que ele nos ensinou. Tudo tem uma base, é como se fosse uma construção de uma casa. E meu pai, ele construiu seus filhos. A base de tudo é a Bíblia. Para que hoje eu tenha 44 anos, servindo ao Senhor com a mesma alegria do que nasci para isto. Porque meu pai, ele formou a base correta para os seus filhos. E nesta noite é isso que eu vou falar para você, entender? Que tudo vem de uma base. O meu pai, ele dedicava tempo aos seus filhos, mesmo trabalhando na roça, na cana-de-açúcar, na casa de farinha, não perdia tempo. Assentava os seus 10 filhos e ensinava isso aqui, ó. É o que ficou. Isso aqui, a palavra de Deus, foi a maior herança que meu pai deixou para os seus filhos. E a pergunta é: o que é que você tem deixado para os seus filhos de herança? Eles vão lembrar de você quando chegar lá na frente, como eu, com 44 anos, lembrando de tudo que me ensinou para me chegar até aqui, irmão Nil. As minhas raízes bebeu, foi forjada na melhor água que posso beber, que foi a palavra de Deus. Até nos momentos mais difíceis, pai colocava a gente para ler a palavra. E ele dizia, vai ser noite de choro mesmo, mas de choro, de muito aprendizado para mim estar aqui.
Até no momento de enfermidade, o pai dizia, quem vai lhe curar é a Bíblia. Hoje, quando eu estou muito enferma, eu recebo células novas através da palavra. Você vai sair daqui com desejo de meditar. Você vai sair daqui com desejo no seu coração de ensinar mais para os seus filhos, para a sua casa, sentar-se, ganhar tempo. Não é perda de tempo, é ganhar tempo. Fazendo a construção da casa dos seus filhos. Porque eu tenho certeza que depois dele aprender isso aqui, meu irmão, no momento mais difícil da vida dele, ele vai estar aqui, ó, lendo a palavra e sendo curado, sendo restaurado, sendo restituído. As coisas do mundo não vai ter vez na vida dele. Porque, olha, irmão, quando eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos. Eu tinha tudo para fazer o que bem entendesse, porque eu estava longe da minha família. Mas isso aqui, ó, a palavra de Deus, Samara, ela me forjou de tal forma que eu não tinha como fazer nada de errado. Parecia que os olhos do meu pai estavam sobre mim, mas os olhos de Deus estavam. Quando eu pensava qualquer coisa, eu dizia assim, meu Deus, o meu pai, a minha mãe me ensinou que é assim, assim, onde eu estiver, os olhos de Deus estão sobre mim. E com isso, gerou em nós o temor da verdade e a obediência a Deus. Nós fomos crescidos assim, não tinha tempo de chuva, nem de lama, nem ruim, não. Era dentro da cana-de-açúcar, sem energia, sem nada. O meu pai dizia, o seu coração tem que ferver pela palavra e pela presença de Deus e de estar no culto. Ele dizia, se nada disso eu estiver ensinando, não estiver servindo a você, como é que você vai encarar os dias depois? E eu me lembro bem, no último dia do meu pai na terra, de todos os 10 filhos, ele disse à minha mãe, eu quero falar com Rosana. E ele disse assim, nas últimas palavras para mim, no leito de morte. Ele disse, filha minha, todas as suas irmãs são uma bênção, seus irmãos. Mas você veio com uma missão diferente. Ele disse para mim, quando todas as coisas da terra estiver no horroroso, saiba o caminho, entre para dentro do seu quarto, dobre o seu joelho e fale com Deus. Ele estava deixando um legado para a minha vida. E ele disse assim, quando você começou a falar as primeiras palavras, você disse para mim, sua mãe, eu sou um presente de Deus para vossas vidas. E a partir dali nós entendemos que você era diferente, que você ia muito mais além, que o Senhor ia soprar você para distante. Mas aonde você estivesse, você ia fazer juiz os ensinamentos do seu pai. E quantas vezes? Faz 26 anos que eu estou para cá, para João Pessoa. 15 anos, 16 anos para cá, vai fazer sexta-feira. 16 anos de matrimônio, de casamento, para a glória de Deus, que eu estou aqui na cidade de Bahia. Mas até aqui, o Senhor me sustentou. Talvez você tenha indagado por que ela. Talvez você tenha perguntado. Mas Deus falou comigo. Ele disse, é você que vai estar no Jardim Aeroporto 2, no dia 21. Porque tudo ali é um tempo, Rosana. Tudo é um tempo da sua história. E eu estou aqui, irmãos, porque o Senhor tem sido bom para comigo. E o Senhor disse assim, eu que faço as tuas agendas, irmãos. É Deus que tem feito as minhas agendas para onde eu tenho ido. O Senhor que tem me levado. Não sou eu, é a mão de Deus que achou graça em mim. Ele achou graça. E eu só faço obedecer e dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim.
Porque eu sei que estou debaixo de um propósito de Deus. Eu quero só deixar essa parte aqui para você, porque foi dias, semanas de lembranças, de familiar. Meus 10 irmãos, a gente nunca brigou entre si. Debaixo do sangue de Jesus, somos em 9 hoje. Mas nenhuma das minhas irmãs, nunca a gente brigou entre si. A base foi isso aqui, a Bíblia. Quando qualquer coisa como criança, que a gente ficava entre si, mãe pegava, colocava os dois, um na frente do outro, e mandavam dizer para o outro: eu te amo. Por isso que eu tenho essa facilidade de dizer que amo e que abraço. E dou esse abraço porque eu fui abraçada pelos meus pais. Você que está aqui, que nunca mais abraçou os seus filhos, abrace. Você não sabe o peso de um abraço. Você não sabe o carinho de você dizer para o seu filho: eu te amo. Você é joia preciosa de Deus. Deus tem um projeto lindo na sua vida. E eu vou orar sobre a sua vida, profetizando que você será uma mulher, um homem de Deus, que vai abranger essa nação. Muitos vão ouvir sobre Jesus através da sua boca. E foi isso que meu pai declarou sobre mim. E sabe por que eu estou aqui? Porque eu não desisti debaixo das pedradas, das afrontas, das calúnias. Não desista daquilo que Deus falou com o seu respeito. Do que Deus falou, não desista. Persista. Continue avançando. Não é hora de parar nem desanimar. É porque meu filho está assim, está assim. Não! Deus fará algo novo. Continue profetizando. Quantas vezes nós dormindo e Pai sobre nós orando, eu abri o olho e vi ele orando, dizendo: meus filhos são herança do Senhor. Eu profetizo sobre ele que o Brasil é pequeno. Você não sabe um peso de uma palavra de um pai e de uma mãe. Como ela mata, como ela faz da vida. Então profetize a partir de hoje. Se você nunca profetizou sobre os seus filhos, coloque a mão sobre ele dormindo, e você profetizando, profetiza sobre ele, que ele será um homem, uma mulher de Deus, uma profetisa, que muitos ouvirão, serão o melhor médico, por que não? Às vezes você pode estar olhando para a impossibilidade e dizendo: como seria? Eu era da cana de açúcar, dos engenhos, comendo farinha na casa de farinha pequena. Mas meu pai não olhava para as limitações da cana. Ele via muito mais além, com o olhar espiritual. Dizendo: eu sei que você vai muito mais dessas canas de açúcar. Oh, irmã Samara, é coisa grande. É você olhar e ver um profeta na sua frente e dizer: essa é uma profeta do Senhor. Era o que eu escutava do meu pai. E muitas vezes, quando eu saía daqui de João Pessoa, que eu ia visitar o meu pai e minha mãe era mulher de oração, profetiza, mulheres que Deus deu louvores a elas espirituais, mulher que Deus dava cânticos e mais cânticos a ela canta da sua própria autoria que Deus dá, mulher que Deus botava a mão na oração na cabeça da gente, e a gente era curado no mesmo instante, porque eu via eles orando de madrugada, de joelho no chão. Eu aprendi a orar vendo minha mãe e meu pai orando de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, dentro de casa, nos quartos, na sala, na cozinha, profetizando, dizendo: Jesus, tu és o dono dos meus filhos na minha casa, toma conta. Oh, quantas vezes, né? Perdemos tanto tempo só olhando dificuldade, só olhando desafio, só olhando que seu filho está rebelde, e olha daqui, olha dali, e não tem coragem de profetizar, vê o barco afundando, a casa quebrando, e não tem coragem de dizer: Jesus, meu filho é teu, tu me deu herança tua. Eu creio que o cenário será mudado. Agora é para quem crê, viu?
Deus vai mudar o cenário da história de alguém que está aqui nesta noite. Deus disse que vai entrar na casa de alguém. Agora, da forma que Deus fazer, só agradeça. Entre agradecendo e dizendo, porque foi Jesus que chegou e fez a mudança lá dentro. Você crê assim? E o texto que Deus botou em meu coração para dizer para você foi lá em Gênesis. Serei rápida daquilo que Deus tem. Gênesis, capítulo 6. Abra sua Bíblia, talvez você nem leu hoje. É lá. Mas passe a ler mais. Você quer ficar curado da sua depressão, opressão, síndrome do pânico, ou mal o que for, esquecimento, qualquer coisa. Lê a palavra para você ver. Eu garanto uma coisa para você, doido você não vai ficar. Mas curado vai. Curado você vai. Começa a ler para tu ver. Não tem enfermidade. Não tem enfermidade que fique diante desta palavra. Você não está vendo eu aqui, não? Eu estou sendo curada. Eu estou aqui, estou sendo restaurada. Eu estou aqui, estou sendo renovada. Sabe por quê? Porque aquele que obedece à voz de Deus, esses também serão restaurados, renovados, restituídos. Recebe força, recebe ânimo, recebe graça, recebe sim dele. Eu quero ver aquele que lê aqui, ó. Ele não ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Sabe o que é, irmãos? Porque a gente perde tempo com muitas coisas, mas não tem coragem de ler um versículo para dizer, Jesus, olha, eu estou lendo aqui pelo menos um versículo no dia. Olha só. Gênesis capítulo 6. O versículo é o 14. Deus dizendo para Noé: faz uma arca de taubas, de crips, nelas farás o comprimento e cafetarás com betumes por dentro e por fora. O 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarei na arca Você está lendo aí? Entrarás na arca teus filhos e os filhos da tua mulher e a mulher dos teus filhos. Voltando. Entrará na arca tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Amém? Noé, ele estava vivendo um período obscuro, uma geração corrompida, uma geração que não queria ouvir a voz de Deus, uma geração que havia se corrompido ao ponto de Deus se arrepender e chegar para Noé e dizer que se arrependeu de ter construído, de ter feito aquele povo. Glória a Deus. E agora a gente vai ver esta família achando graça no olhar de Deus. Deus olhando para a terra só via corrupção, imoralidade, perversidade, o povo corrompido. Mas Deus é aquele que investiu na família e Ele não desiste daquilo que Ele investe. Apesar de todos os erros cometidos, que não é diferente de hoje, a humanidade está pervertida, corrompida, profana, adúltera, não quer ouvir mais a voz de Deus, acha que deve fazer e acontecer, mas não é bem assim. Deus, Ele não perdeu o controle da situação. Ele é o mesmo de graça e de misericórdia. Glória a Deus. Mas a gente vai ver no meio dessa geração corrompida
E Deus dizendo que ia dar cabo a todos aqueles que respiravam. Deus ia matar todos. Mas, quando olha para a terra, vê Noé justo, fiel a Deus. Aleluia. Pregador da justiça. Oh, aleluia. Que nós também, irmãos, Deus ao olhar para nós, possa ver em nós um coração arrependido, quebrantado e contrito. Aleluia, não desprezará o Senhor. Era assim que Deus estava vendo a família de Noé. Aí Deus chama Noé e diz: olha, você vai construir uma arca. Agora imagina só, em um tempo de imoralidade, onde a corrupção estava por cima, um homem, aleluia, para fazer aquilo que nunca havia ter feito. Aí Deus vai dar toda a metragem como fazer. Aleluia. E muitas vezes Deus não está lhe dando todo o compartimento da arca. E muitas vezes queremos dar uma ajeitadinha, fazer um arrumadinho. Aleluia. Mas Deus nesta noite está dizendo: faça conforme aquilo que eu entreguei em suas mãos. Eu já entreguei, aleluia, a forma de fazer. Então faça conforme aquilo que Deus colocou em suas mãos. Porque com Deus não adianta arrumadinho. Vai recebendo que é dele. Eu não tenho nada. Com Deus não adianta. Vou fazer assim, vou fazer assim. Não adianta. Deus já lhe deu toda a mestragem, como fazer. Faça conforme ele mandou. Se ele disse que é 30 centímetros, faça os 30 centímetros. Porque quem deu, aleluia, a planta foi ele. E se ele deu, então pronto, faça, só faça. Aleluia. A Bíblia diz que Noé não deu ouvido, porque era um tempo de depravação. Uns olhavam e diziam: é doido, é não, é projeto de Deus. Porque Deus não vai agir da sua forma nem do seu jeito. Deus tem a sua forma de alinhar o céu com a terra da forma que Ele quiser alinhar. E daí? Você pode estar olhando para a situação e dizendo: como é que vai ser? Como é que vai ser? Não me pergunte, que eu não sei. Eu só sei que vai dar certo. Porque quem deu a planta foi Deus. Ele quem deu, então pronto, então vá construindo. Deus já lhe deu essa armadura. Deus já lhe disse a você: lê a palavra, ensina os seus filhos. Assenta ao redor da sua mesa, canta os hinos da harpa. Deixe de, aleluia, muitas vezes perdemos muito tempo com as coisas dessa vida e esquecemos daquilo que Deus já entregou nas suas mãos. Deus já deu a forma. E por que tu estás procurando aonde? Que fonte? Qual é a fonte que você está procurando? Eu lhe apresento nesta noite. Se você está indo em outra fonte, não vai dar certo. Mas se você for por aqui, meu amigo, minha irmã, nesta noite, família do Senhor que aqui está, vai dar certíssimo. O que foi que Noé fez? Ele foi dar ouvido? Foi? Aquelas pessoas que diziam: Noé, tu tá doido, Noé, não vai chover. Não vai chover não, Noé, tu não tá vendo que não vai chover, só sendo louco. E ele continuava dizendo: vai vir um dilúvio, vai chover. E aquele povo não acreditava. Agora imagina, se Noé tivesse desistido dos projetos de Deus. Vai desistir do projeto de Deus? Se ele tivesse desistido, ele não tinha salvado a sua família. Mas ele fez conforme aquilo que Deus determinou. E sendo assim, Noé pôde salvar a sua casa. E aquela construção, a cada dia que Noé ia construindo, ele ia gerando fé nos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa. Alguém está olhando e dizendo: não vai dar certo. E eu digo uma coisa para você: vai dar certo. Porque Deus falou, foi com você. Foi com você.
foi com você. Não foi com aqueles que olham e normeiam a cabeça e dizem, não vai dar certo. Continue acreditando, porque foi com você o projeto. Quando ele chamou Noé. Aí Noé vai passar fé para a esposa, para os filhos. A gente vai ver uma mulher que a esposa de Noé, com certeza, a Bíblia não relata, mas eu tenho certeza que aquela mulher em todo o tempo estava com Noé, apoiando a senhora Noé. Ela estava apoiando o projeto de Deus. Tenho certeza que foi a primeira a crer e passar para os seus filhos. Olha só, vem um dilúvio aí, nós precisamos se preparar para este dia. Nós não vamos ficar de fora dos projetos de Deus, e é isso que Deus tem colocado no seu coração. Os seus filhos é projeto de Deus, sua casa é projeto de Deus. Não abra mão daquilo que Ele colocou nas suas mãos para você tomar conta. Assuma a responsabilidade e reaja. Olha só, eles estavam lá na construção. Era o povo zombando e ele lá acreditando. Acredite na chamada que Deus tem na sua vida. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu acredito na chamada de Deus comigo na terra. Por isso que eu não tenho parado, eu tenho ido. Porque foi Ele que me chamou. Foi Ele que lhe chamou. Foi Ele que lhe chamou. O projeto é dele. A capacitação é de Deus. Aí tem algo aqui. A obediência. Muitos não querem mais obedecer. Renunciar dói. Noite de sono dói. Ora com a palavra, irmãos. Tem hora que você não quer, se esperneia. Aí Deus disse, larga esse celular, mulher. E sair a conforto, a carne só quer conforto. Ela não quer, não é verdade? Aí Deus diz, solta esse negócio. Porque o que eu tenho contigo é no profundo. E Deus quer que você retorne para o profundo. Como é que você vai ter alicerce para ensinar os seus filhos nessa geração? Se você não renunciar a si mesma. Se você não tirar horário de orações, como é que você vai ensinar a sua casa a servir ao Senhor, a acreditar nos planos dEle? Nós estamos inseridos dentro de um reino de renúncia, irmãos. Ser cristão de todo jeito. Mas para servir a Deus tem que renunciar. Tem que obedecer. Noé obedeceu na íntegra aquilo que o Senhor tinha para a sua casa. Os historiadores vão dizer que foram 120 anos de construção. Imagina você construindo a arca e os anos se passaram. Muito olhava e dizia, não vai dar certo, desiste disso. Oh, quantas vezes nós ouvimos isso? Desiste, mulher, disso. Oh, quantas vezes eu já ouvi? Tu é tão doente, por que tu não desiste? Como é que eu posso desistir se Deus não desistiu de mim? Como é que eu vou desistir daquilo que Ele tem para a minha vida? Oh, labacama surpreendra. E se passar o tempo, a Bíblia diz, e todos aqueles que zombaram tiveram que ver a mão de Deus. Agora deixa eu lhe dizer, por que aquele povo não acreditava que ia haver aquela chuva? Porque até o tempo de Noé não tinha visto chuva ainda. Era um vapor que subia debaixo da terra e molhava a terra. Por isso que aquele povo, ele não acreditava que o dilúvio, Samara, poderia acontecer. Porque aquele vapor que molhava a terra, por isso que ele dizia, como é que vai chover? Nunca tinha visto. O que vai acontecer nessa história? Será notório. Você pode dar uma glória? Será notório.
Noé estava construindo algo que nunca ninguém tinha visto. Nunca ninguém tinha visto. Eles estavam vendo a olho nu o que estava acontecendo. Aí Deus disse, deu a ordem a Noé. Agora tu entra na arca toda pronta. Entra você, sua esposa, seus filhos, Cã, Sem e Jafé. Vai entrar na arca. E as suas esposas também vai junto. O projeto de Deus era para a família de Noé. E o projeto de Deus é para a sua casa, para a sua família. Você crê nesta noite que você viverá algo extraordinário de Deus dentro da sua casa? Você crê que Deus vai fazer algo tão grande na sua casa, que muitos vão ouvir e vão dizer, foi a mão de Deus que chegou. Mas a Bíblia diz que o dia da sentença chegou. Noé entrou na arca, colocou os casais de cada animal, tudo que Deus mandou Noé fazer, Noé fez. 7 dias se passaram, eles estavam dentro da arca 7 dias. E agora vai vir a chuva. E aquele povo começaram a clamar agora. E agora, do jeito que Deus disse para Noé, calafeta por dentro e por fora e por dentro, para as águas dessa vida não entrar sobre a arca. Porque o que Deus vai fazer, você precisa calafetar a sua vida por dentro e por fora, por dentro e por fora. Coloca o capacete da salvação para que nada dessa vida tire a esperança, tire o sorriso, tire a alegria da sua casa. Aleluia, porque Deus é aquele que vai fazer algo grande e algo novo acontecer. A Bíblia diz que agora Deus estava mandando chuva. A Bíblia diz que houve copiosas chuvas, como nunca havia acontecido naquele dia. Eu vou repetir. Porque o que vai acontecer vai ser extraordinário na sua família. Você crê assim? Não terá perda na sua casa. Terá restauração. Não terá perda na sua casa. Para quem crê, para quem crê, para quem crê, para quem crê. Não terá perda na sua casa. Terá restauração. É para quem crê. Você ainda não entendeu. Você ainda não glorificou. É palavras proféticas, não é minha. Você vai receber de Deus autoridade. Você pode estar olhando e dizendo, Senhor, como é que eu vou ensinar? Recebe a inteligência de Deus nesta noite. Ele é o Deus da sabedoria e da ciência. Está dizendo, eu estou liberando nesta noite a palavra profética. Receba de Deus inteligência, sabedoria, porque irá profetizar. Teus filhos irão entender, porque Deus vai colocar as palavras corretas na sua boca e você vai falar imediatamente e vai descer o coração na tábua do coração dos seus filhos. Ficarão gravados para sempre. Naia sobre. Abraão, ele teve base familiar para isto. Enoque, seu bisavô, olha só, um homem que andou com Deus. Oh, meu Deus do céu. Noé andou com Deus. Exemplo de quem? Seu bisavô lá atrás. Tudo que você faz hoje vai refletir lá na frente do futuro dos seus filhos. Tudo que você ensina hoje vai refletir lá na frente do futuro dos seus filhos. Tudo que você ensina hoje vai refletir na frente do futuro dos seus filhos. Tudo que eu faço hoje vai refletir na frente. Toda decisão tomada hoje vai refletir lá na frente.
Ele teve base familiar. Matusalém. Ó, lá vem a família. A genealogia. Trazendo. Entendeu? Para mim estar aqui hoje. Eu tive quem ensinasse o caminho a mim. Para meu pai estar lá, teve seus pais que ensinaram, seus avós lá atrás. Para refletir quem irmã Osana é hoje. Então, o que eu quero dizer para você? Toda a população, todo ser vivente que respirava, morreu. Todos que ficaram fora da arca, todo ser vivente que respirava, morreu. E o projeto de Deus estava onde? Estava onde? Dentro da arca. Repita, o projeto de Deus estava onde? Então, esteja dentro da arca. Esteja dentro da arca. Dobra a sua atenção. Estava dentro da arca. Você precisa estar dentro da arca. Ah, meu filho desviou, meu marido desviou. Seja lá quem for, desviou. Você tem a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Você tem que estar dentro da arca. Mas minha esposa não está. Você tem que estar dentro da arca. Você será exemplo para a sua casa. Né, Tiago? Os seus filhos precisam ver você orando. Os seus filhos precisam ver você lendo a palavra. Os seus filhos precisam ver você cantando. Os seus filhos precisam ouvir você honrando a Deus acima de todas as coisas. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, a sua família? O que adianta? Não adianta. Você querer salvar a família dos outros enquanto a sua está precisando de você. Quantas vezes elogiamos o filho de A, o filho de B não elogia o seu filho que está em casa? Quantas famílias hoje, quantas mães, quantos pais aplaudem os filhos dos outros e esquecem de aplaudir os dele? Quantas mães, quantos pais, eu estou falando mesmo nessa lei porque Deus está mandando. Dizendo, fulaninha, olha como ela cresceu. E você não cresce, culpa sua. Que sempre maltratou os seus filhos e honrou dos outros. Honre a sua casa. Honre a sua casa, honre os seus filhos. Tem mais. Eu vou terminar. Quantas vezes elogiamos as atitudes da esposa dos outros, mas nós elogiamos a nossa esposa que está em casa. Às vezes olhamos e achamos, o gramado do outro é mais verde do que o meu. Você sabe o que está acontecendo por trás daquele portão? Quantas opressões existem dentro de uma casa? Quantos estão nos altares e não cuidam da sua família nem da sua casa? Quantos os filhos quebrados, esposas quebradas, triste, magoada dentro de casa, precisando de um abraço, de uma palavra sua, mas você prefere ser turrão, duro? Não precisa disso. Precisa sim, porque ninguém é de ferro. Nós somos feitos de carne e osso. Precisamos de elogio sim. E de palavras de amor sim. Quantas vezes passamos o dia inteiro e não dizemos um para o outro, eu te amo. Mas quando chega lá fora, ai que amor.
como nós estamos, irmãos. O que nós estamos fazendo. Sabe quantas vezes eu vi meu pai dizer nenhuma palavra com a minha mãe? Nenhuma. Qualquer conversa, eles trancavam dentro de um quarto e conversavam. Sabe quantas brigas eu presenciei? Nenhuma. Respeito pelos filhos. E muitos não têm mais isso hoje. Fala o que quer, cria filhos quebradamente emocionalmente, filhos passando por um momento difícil, desde criança sofrendo com aquelas emoções, porque você não vigiou nas palavras. E agora você quer que ele venha para a igreja, né? Maltratam, xingam, diz o que bem entendem com eles. E depois você quer que eles estejam na igreja ouvindo você. Você acha que ele vai vir? Vai não, meu filho, eu sinto muito. Você vai prestar conta diante de Deus das heranças que ele colocou em suas mãos. Eu sinto muito. Eu estava no sofá sentada, quando eu vi uma voz de Deus dizendo: Rosana, tu és o meu atalaia. Rosana, tu não pode se calar. E eu fui ver o que era o atalaia, irmãos. Quando eu escutei a voz, porque eu escuto a voz de Deus desde criança. Nem quero perder isso por nada neste mundo. O chamado de um atalaia é alertar você do perigo que você está correndo. E Deus disse assim para mim: lê mais. E quando eu comecei a ler, Deus disse: o sangue daqueles que não ouvir será caído sobre ti. Mas se o atalaia falar, ele será livre. Você entende a responsabilidade de alguém que leva a mensagem? Então, irmãos, faça aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Eu sei que não é uma palavra de dar glória, mas o bom é que você saia daqui pensando, que confronte você. A palavra tem que confrontar você para confortar. Se ela não fizer isso, irmão, sinto muito para você. Você nunca será curado, restaurado, restituído. Porque o que essa palavra de Deus, a palavra de Deus não fizer em nossas vidas, nada mais faz. E eu deixo esse legado do meu pai aqui. Cuide dos seus filhos. Cuide de você. Cuide da sua casa. Sabe? Os filhos são como flechas. É você que está atirando. Está nas suas mãos, seus filhos. Que direção ele está tomando? Você é o atirador das flechas que Deus colocou em suas mãos. E saiba de uma coisa, vou lançar sobre você a responsabilidade de entregar essas flechas na mão do arqueiro, que é Jesus. Ele vai cobrar de você. Ele vai perguntar: cadê que eu lhe entreguei? Está disposto? Então faça a sua parte. Não está ouvindo, ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Não cesse de falar a palavra da lei, porque está plantado. Eu me lembro de um dos meus irmãos, que ele era mais, tem toda a família, tem um. E meu pai sempre ensinava ele. Ele cresceu, se desviou-se. Mas hoje ele é diácono. Eu cheguei em casa um dia desse. Eu olhei para ele, conversando. Ele disse: mas eu nunca esquecia
das palavras de pai. Quando eu estava em qualquer ambiente que não era as coisas espirituais, eu sentia. Aí Deus dizia assim para mim: aí não é o seu lugar. Seu pai não ensinou você assim. Seu pai não ensinou você assim. E esse menino foi crescendo. E hoje, ele é diácono para a glória de Deus. E ele tem várias experiências com o céu, assim como eu tenho, minhas irmãs. Porque cada uma tem uma experiência com Deus, sabe? De Deus mostrar, falar. E outra coisa que, minhas irmãs, a gente hoje gosta muito de jograis. Eu amo jograis porque eu e minhas irmãs, a gente ia para a igreja citando os jograis. E a gente dizia: hoje a gente vai apresentar um jogral falando sobre o sangue de Jesus. Aí eu e tu, Osana, tu vai falar o que? Eu dizia: eu falar assim. E ela dizia: eu estou bem. E na hora a gente ia lá para o dirigente e dizia: hoje a gente tem um jogral para apresentar. E a cabeça da gente sempre foi assim, para decorar as coisas. E quando a gente chegava no culto, a gente apresentava aquele jogral. Só eu e minhas irmãs. A gente tem essa facilidade que Deus nos deu. Mas a gente exercia isso. E até hoje, quando a gente chega em casa, a gente se reúne no quintal de manhã. É o que dá é Bíblia. Lá em casa, toda a família vai para o quintal. E a gente vai aprender do Senhor. As crianças riem, a gente ri que só falta morrer de rir. Porque a gente faz perguntas bíblicas para elas e elas ficam ali empolgadas junto com a gente. Eu tenho um sobrinho da minha filha de irmã Zélia, vai encerrar, porque tudo esse ensinamento, irmãos. Silas. Ele é um menino altamente estudioso da palavra. Aí fica eu e ele para ganhar o chocolate todinho das caixas de chocolate. Ensinamento da minha irmã Zélia passou para o seu filho. Coisa linda, irmãos. Se você ver, Deus faz assim. E eu quero agradecer essa noite essa igreja. Noé salvou a sua casa, salve a sua também. A palavra é essa. Que Deus abençoe você. Agradeça a confiança desta igreja. Não sei o tempo que eu vou passar por aqui novamente, nesse altar, nesse subpúlpito. Mas eu já agradeço à igreja. Eu digo isso, irmão, com uma certeza do que estou falando. Porque o Senhor tem feito coisas grandiosas. E eu peço só oração. Quando você for orar, ore por irmã Osana. Ore por ela. Só diga assim: Jesus, faça sua boa vontade na vida de irmã Osana. Porque eu sei que a vontade de Deus sempre na minha vida foi boa, perfeita e agradável. Pai querido e santo, encerro aqui, Senhor, a tua palavra. Ministre nos vossos corações nesta noite. Que a tua igreja saia daqui, Senhor. Aleluia, para fazer a tua vontade. Que a cada dia o Senhor possa nos usar famílias que aqui estão, fazendo coisas novas, coisas grandes nas suas casas. Que seus filhos possam crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Assim como o Senhor entrou na casa, Senhor, de Abraão e fez Abraão, de Isaac e de Jacó, que fizesse aliança com eles. Aí tu és o mesmo Deus de aliança, de decreto, de mudança, de sentença. Tu és o Deus que pode fazer algo novo, algo restaurador. E eu creio, tu és o mesmo Deus que entrou na casa de Jairo. Oh Deus, aleluia. Tu és o mesmo Deus, aleluia, que ressuscitou, trazendo alegria novamente para a vida de Marta e Maria. Tu és o mesmo Deus que curasse a sogra de Pedro, que estava enferma daquela enfermidade. Tu entrasse na casa de Cornélio, trazendo salvação à sua casa. Tu és o Deus que pode restaurar, restituir, Senhor. Tu és o mesmo Deus que entrou na casa de Davi, Senhor, fazendo algo novo na sua casa. E eu creio que nesta noite o Senhor é o Deus da família, e o Senhor é o Deus que está aqui fazendo algo novo, algo restaurador, algo de restituição, algo de renovação. Traz de volta os filhos que estão afastados dos crentes que estão aqui. Entra na casa nesta noite trazendo restituição. É assim que eu te oro e me dê
oportunidade para que eu possa dizer que tu és